Olá, bem-vindo à Capital Nobre, a capital do conhecimento. Vamos ao nosso curso de elaboração e divulgação de currículos. Eu sou a Adriana e apresento aqui a vocês um pouco sobre a minha trajetória profissional e formação acadêmica. Sou psicóloga, com especialização em gestão estratégica de recursos humanos e também MBA em gestão de pessoas. Tenho também alguns cursos de extensão, como os cursos de docência, gestão empresarial e gestão de recursos humanos. Trabalho desde 1999 nas áreas de educação, recursos humanos e psicologia. Trabalho com treinamento, com gestão de pessoas, coach, orientação vocacional. E aqui apresento para vocês o curso de elaboração e distribuição de currículos por conta de uma demanda surgida até mesmo no local de trabalho. Isto porque, ao longo destes anos, recebi muitos currículos, fiz triagem de milhares de currículos e seleção de várias e várias vagas. Vagas com perfis diferenciados, portanto, currículos com perfis diferenciados. E ao longo desse tempo, percebi que muitas pessoas têm dificuldades em elaborar o seu currículo e incluir nele aquilo que o selecionador precisa saber. Por isso, aqui você vai encontrar algumas dicas. Vamos então ao nosso treinamento. Quais são os nossos objetivos? Bem, aqui queremos que você consiga elaborar de uma maneira eficiente e eficaz o seu currículo, fazendo com que ele seja agradável, com que ele chame a atenção do selecionador para aquilo que é importante na vaga que você está buscando, para a qualidade que você tem e que se encaixa perfeitamente à vaga que você está buscando. Além disso, precisamos também fazer com que os currículos sejam entregues à pessoa certa, da maneira correta, sem panfletagem, sem o famoso atirar para todos os lados, mas fazer de uma maneira correta, sensata, usando de bom senso, buscando sim aquela vaga que é compatível com você. Sendo assim, vamos fazer com que você consiga compreender a importância dos campos específicos no currículo, o que é importante falar, o que é desnecessário, o que é opcional, e a partir daí fazer com que o seu currículo, ao ser lido pelo selecionador, seja triado e você seja, sim, chamado para uma entrevista focada naquilo que você busca, dentro da sua área de ocupação. Vamos então iniciar o nosso treinamento. Vamos ao módulo 1. Esteja atento e cada dúvida que você tenha, anote. Se ela não for respondida ao longo do curso, entre em contato com a autora através do e-mail contato@capitalnobre.com.br. Vamos então explicar um pouquinho mais sobre o currículo. O que é, por que elaborar currículo, quais são as dificuldades e quais são os objetivos que o currículo tem. O que é preciso preencher, o que não é preciso. Sabemos que ao longo dos anos, muitas coisas mudaram. Muitos campos deixaram de ser preenchidos, como, por exemplo, os documentos. Anteriormente, todo o currículo tinha um campo para documentos, e até mesmo os currículos comprados em papelaria também tinham, e alguns ainda têm isso. Mas muitos campos já não existem mais, outros foram substituídos. Então, vamos lá, vamos descobrir o que é e por que esses campos existem ou não existem mais. Aqui, uma definição de currículo tirada de um dicionário. O que é currículo? Aqui temos 4 descrições. A que interessa a nós, através desse curso, é a número 4, documento que contém os dados bibliográficos e relativos à formação, conhecimentos e percurso profissional de uma pessoa. Ou seja, é a sua apresentação profissional, é aquilo que você já fez, é aquilo que você está fazendo para a sua formação e também a sua experiência profissional. Ali você precisa descrever de maneira sucinta, porém autoexplicativa e objetiva o que você fez, o que você faz e quais são os seus objetivos profissionais. Mas será que existe uma organização para o currículo? Uma forma correta de fazer o currículo? Vamos ver.
Aqui nós colocamos para você um modelo bem tradicional de currículo. É claro que ele pode variar, você pode alterar os campos se você achar importante, se você achar necessário. Porém, aqui nós colocamos um currículo, relembrando, tradicional e de fácil leitura, de fácil entendimento pelo selecionador, seja ele um selecionador experiente ou não. Muitas das vezes, os profissionais que fazem a triagem de currículo não são os mesmos profissionais que vão entrevistar a pessoa, que vão fazer entrevista psicológica ou entrevista técnica. Então, esse profissional, tenha ele experiência ou não, precisa reconhecer no seu currículo aquilo que ele busca. Seja você um profissional recém-formado, experiente, seja um profissional que está buscando o primeiro emprego, um jovem aprendiz, não importa a área, o currículo precisa ser de fácil entendimento. Então, aqui nós dividimos em algumas partes. A primeira parte é onde estão os dados pessoais. Colocamos aqui que suscitam grandes dúvidas por conta especialmente dos dados que são relacionados à numeração de documentos. Numeração de documentos não são necessárias. Claro, se você está preenchendo um currículo online e aí ele é cadastrado através do seu CPF, neste caso é diferente. Mas se você está enviando um currículo por e-mail, se você está enviando um currículo físico, já impresso num papel comum, nada de papel colorido, cheio de adornos, se você está fazendo desta forma, os seus dados pessoais de documentos não são necessários. Isto, se você for selecionado, provavelmente você vai ter que preencher uma ficha cadastral ao chegar na empresa ou, caso seja selecionado, após as entrevistas. Cada empresa trabalha de uma maneira. A grande maioria tem uma ficha que, quando o profissional chega, ele preenche. E dali ele vai para a entrevista. Outras esperam a seleção concluir para que aí sim o profissional apresente os seus documentos. Então, neste momento, o que importa é que o selecionador saiba seu nome, seu sobrenome, idade, estado civil e filhos é opcional. Algumas empresas ou algumas pessoas veem isso como preconceito. Empresas que podem não contratar mulheres que tenham filhos, que podem não contratar profissionais para o cargo de gerência que sejam muito jovens. Tudo isso pode levar ou não para um preconceito, para a questão do preconceito. Mas, caso você queira colocar, não há problema algum. Eu mesma, no meu currículo, sempre preenchi esses dados. A sua cidade, o seu estado, os seus telefones e e-mail de contato. Se você tiver Skype também, preencha. Tudo que você tiver que te localize facilmente é importante. Mas lembre de uma coisa, se você colocou um telefone no seu currículo, mantenha aquele número. Pode ser que daqui a um ano você venha a ser chamado por um currículo que você deixou na empresa e nem se lembra mais, e aí o seu número não existe mais, e o selecionador não tem mais como falar com você. Muitas pessoas trocam de número, ainda mais de celular, periodicamente, trocam de e-mail periodicamente, e o selecionador não consegue encontrá-las. Coloque também o objetivo. Qual a área que você quer trabalhar? O que você quer fazer ou o que você já faz? Qual é o foco do seu currículo? O objetivo é extremamente importante porque, através dele, o selecionador já tem aí uma questão importante. Claro, em alguns casos, a gente encontra um objetivo diferente do que já tem no currículo. Isso significa que a pessoa pode estar buscando novas oportunidades, novas áreas, e talvez a pessoa que esteja lendo o seu currículo faça a triagem, incluindo você, na área anterior e não no seu objetivo. Porém, o objetivo mostra para ela que você está tentando focar em outra área, ou que é aquela sua área de foco, a sua área realmente de trabalho e a que você quer se manter ou mudar. Já a foto é uma questão diferente. Em alguns locais, como o município do Rio, por exemplo, a solicitação de foto por parte do selecionador ou no anúncio da vaga não é permitida. Isto porque pode ser que essa foto seja pedida por uma questão mais preconceituosa. Então, para evitar esse tipo de preconceito, o município não permite a solicitação de fotos.
Isto também remete ao que nós já falamos antes, com relação à idade, ao número de filhos. Para evitar isso, o município extinguiu a questão. Não é possível solicitar foto no currículo. Porém, se você, profissional, se você que está se candidatando à vaga, coloca a sua foto no currículo, é uma questão diferente. Você optou por colocar e enviar o seu currículo com foto. Não foi uma solicitação da empresa. Em locais onde não há esse tipo de proibição, pode ser que a empresa solicite sim, mas esteja atento a essa questão. E se você for colocar a sua foto no currículo, esteja atento à questão do tipo de foto que você vai usar. Use uma foto mais séria, uma foto mais profissional. Não use fotos extremamente esportivas, extremamente despojadas, a menos que você esteja concorrendo a uma vaga extremamente esportiva e despojada. Há questões como, por exemplo, a área de marketing, em que os profissionais eles tentam ser o mais criativo possível. E aí fazem caixas para o currículo, elaboram de maneira diferenciadas, entregam os CDs, entregam de maneira diferente da tradicional. Se esse não for o seu caso, busque então fazer de maneira tradicional, de uma maneira que nós sabemos que, notadamente, o currículo vai chegar nas mãos do selecionador. Pode não ser selecionado em uma ou outra vez, mas vai chegar à mão dele. E isso é o principal, que chegue ao selecionador, que ele leia o seu currículo e mesmo que não te chame para aquela entrevista para a qual você encaminhou o seu currículo, que ele seja arquivado e que no momento oportuno seja lembrado e que o profissional pegue novamente esse seu currículo para aí sim possivelmente chamá-lo. Nem sempre o currículo ele é lido e o profissional é chamado logo na primeira vaga. Pode acontecer dele ser arquivado e na próxima vaga, quando o perfil for realmente mais adequado, de acordo com o selecionador, que a pessoa possa ser chamada. Até porque, muito embora o profissional acredite estar totalmente dentro do perfil da vaga, pode ser que ele não esteja. Isso nós vamos ver mais adiante. E agora uma outra área, a área das qualificações. Vamos lembrar de uma questão importante? Este currículo é apenas um modelo. Caso você queira alterar, mudar a nomenclatura, fique à vontade. Vamos lá. Quais são as qualificações que você tem? Você já atuou em quais tipos de empresa? Participação em algum evento, em alguma questão importante que você não consiga encaixar dentro de nenhum dos campos do seu currículo? Já deu suporte a alguma área que não seja a sua e que seja pertinente citar no currículo? Quais são as empresas, as áreas das empresas que você já atuou? Quais são as demais experiências que você tem? Aqui você vai descrever o que você já fez. Mesmo que você, no campo relacionado às empresas e aos cargos, você cite alguma coisa, aqui você vai poder citar mais pormenorizadamente, com um detalhe maior. E aí, o profissional vai poder identificar aqui se você já fez algo além daquilo que ele busca, que às vezes é muito importante. Fala-se muito em trabalho voluntário, em trabalhos que não são aqueles relacionados à sua área de trabalho exatamente, mas que também são pertinentes, que mostram que a pessoa está engajada socialmente. Isso pode entrar aqui também, neste campo ou no último, que citaremos mais adiante. O próximo campo pode ser relativo à sua formação acadêmica e aos cursos que sejam relevantes à sua área de atuação. Falamos isso porque é comum que os profissionais tenham um plano B na sua carreira, digamos assim, que tenham uma formação e que acabem tendo uma outra formação também por conta da não adequação, não adaptação à carreira inicial. Porém, quando você for encaminhar o seu currículo, tenha foco, tenha objetivo e esteja atento a isso. Se você é um profissional de jornalismo e tem um curso, por exemplo, de cabeleireiro, lembre-se que naquele momento que você está buscando uma vaga na redação de um jornal, o curso de cabeleireiro pode não ser tão relevante.
Então, foque naquilo que você está buscando. Cite a sua formação acadêmica, com níveis de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, e sempre citando também a sua graduação. Se alguém tem pós-graduação, é porque tem graduação. E esta graduação é importante. Já o ensino médio, a menos que ele tenha sido técnico, cite. Caso você tenha um ensino médio regular de formação geral, não é necessário, caso você tenha também citado uma graduação. Obviamente, se você é graduado, você tem nível médio. Então, o nível médio, apenas caso esse nível médio seja de formação tecnológica, formação voltada para o mercado de trabalho. Cursos de extensão e os cursos que você tenha, que sejam cursos livres, cursos rápidos. Aqui a ordem você pode até alterar um pouco. Você pode colocar os cursos de extensão após o curso de graduação, ou não. Nesse caso, nós colocamos pós-graduação, extensão e graduação com a extensão grifada, porque pode ser uma extensão relacionada à graduação. Então, varia um pouco de acordo com a sua formação. Esteja atento também a isso, caso necessário alterar esta formação, esta organização, se você estiver seguindo passo a passo a nossa formação e a nossa organização. E as experiências profissionais? Bem, citamos aqui experiências profissionais recentes. Por quê? Muitos profissionais têm uma vasta experiência e têm também passagem por muitas empresas. Se você citar todas elas, pode ser que seu currículo se torne longo, cansativo e deixe de ser interessante aos olhos do selecionador. Então, cite as 3 últimas empresas e explique um pouquinho da sua experiência, do que você fez em cada uma delas. Aqui nós colocamos empresa, cargo, período, atividades exercidas. Cite promoção, caso tenha havido. Neste caso, você vai explicar tudo o que você fez na empresa. O selecionador, ao ler, saberá exatamente as suas atribuições e tudo aquilo que você foi responsável dentro daquela empresa naquele período. Você pode ter um campo em que você coloque as informações que você não conseguiu incluir no currículo como um todo. Anteriormente, você falou sobre experiência profissional. Se você tem mais de 3 experiências profissionais, neste campo agora, chamado Outras Informações, ou outro nome que você desejar, você pode citar as experiências profissionais. Pode citar também as experiências, as disponibilidades que você tenha, seja para mudança de cidade, para viagens, conhecimentos, o idioma, a informática, sistemas informatizados, em alguns casos são muito importantes, programas específicos de computador, entre outras questões. Cite no campo outras informações, especialmente se são aqueles conhecimentos e experiências que você tem que você não tem comprovação. Muitas pessoas falam inglês sem nunca ter cursado. Então, aqui você cita que tem conhecimentos de inglês. Em que nível? Cite sempre o nível, se você é avançado, se você é fluente, se você é básico. Aqui o selecionador vai conhecer aquilo que você não conseguiu incluir em outros campos do currículo. Mas é importante também colocar o período em que o seu currículo foi elaborado. Imagine que o seu currículo vai ser lido daqui a 1 ano após a sua elaboração e distribuição. Se você distribuiu o currículo no mês de maio, e ele vai ser lido em maio do outro ano, em agosto do outro ano, isso já tem um bom tempo, então pode ser que muitas informações já tenham mudado. Se você incluiu que o seu conhecimento de idioma é básico, pode ser que agora você já seja intermediário, pode ser que agora você já tenha mudado de emprego. Então, coloque pelo menos o mês e o ano do seu currículo. E lembre-se de atualizar as informações de contato principalmente. Bem, falamos sobre o modelo tradicional de currículo para você, falamos sobre os campos comuns nesse currículo, os campos que não devem faltar,
e outros que você pode acrescentar. Mas e a carta de apresentação? Muita gente acredita que não seja mais utilizada, mas é sim, só que de uma maneira diferente. Se antes a carta de apresentação era encaminhada junto ao currículo e entregue em mãos, hoje ela é muito mais enviada por e-mail. Como assim? No corpo do e-mail, as pessoas tendem a falar um pouco sobre si, sobre sua formação e seu objetivo naquela empresa. E assim, o selecionador ele vai conhecer um pouco mais sobre você mesmo antes de ler o seu currículo. Mas é importante que esta carta seja breve e seja objetiva. Não precisa exagerar, florear muito, porque o seu currículo vai descrever você. Ali você apenas se apresenta. Por isso, é uma carta de apresentação. Ela é sucinta, ela é breve e ela é focada, ela é objetiva. Claro, ainda se encaminha a carta junto com o currículo e ela é entregue na portaria das empresas, enviada por correio, mas no e-mail ela é hoje muito mais utilizada e dessa maneira diferente da tradicional, da anterior, né? Mas lembre-se disso, seja sempre objetivo. O selecionador, ele já vai ler o seu currículo e ele ainda tem a carta de apresentação para ler. Então, essa carta tem que ser realmente muito atrativa. Caso contrário, ele não vai ler. Ou, se ela não for atraente, ele não vai ler o seu currículo, porque ali ele já vai identificar que é algo que não é relevante, que é algo que não interessa a ele para aquela vaga. Mas se ela for bem elaborada, vai chamar a atenção mesmo que ele não tenha uma vaga específica para você naquele momento, mas ele vai querer ler o seu currículo e vai guardá-lo para as vagas futuras. Mas e a questão da pretensão salarial? Essa é uma questão que muitas pessoas têm dúvidas. Mas, se você conhece a média salarial desse cargo, empresas de mesmo porte que essa para a qual você está enviando o currículo, você pode citar, ou você pode, pelo menos, citar qual é o seu valor mínimo. Se você envia um currículo cuja média salarial é de R$ 2.000, mas você tem um valor mínimo aceitável de R$ 1.800, você pode escrever valor mínimo aceitável de salário, R$ 1.800. Porém, tenha em mente que isso restringe, sim, o número de entrevistas ou a possibilidade de entrevistas. E há outros casos em que a empresa solicita a você sua pretensão salarial. Alguns cargos são muito difíceis de elaborar, de criar essa faixa salarial. Então, a empresa acaba trabalhando com pretensão. Se ela solicitar, você encaminha. Tenha bom senso. Aqui, então, um lembrete da estrutura de currículo que estamos propondo para você. Dados pessoais, incluindo ao final dos dados pessoais o seu objetivo, qualificações, formação acadêmica, com os seus cursos, experiências profissionais e outras informações. Sempre, ao final de tudo isso, o mês e o ano que o currículo foi elaborado. Encerramos aqui o módulo 1. Te aguardo no módulo 2. Até já!